homens exatamente para a gente poder estar tratando de assunto de homem, exatamente relacionado à parte espiritual principalmente, mas tudo que está engajado nisso, a parte emocional, saúde emocional, tudo que hoje nós estamos passando, que precisamos conversar. É algo que nós precisamos aprender com homens, muitas vezes, deixar o machismo totalmente, amém? Assim como nós entendemos que o feminismo não é algo de Deus, o machismo também não é algo de Deus. E muitas vezes nós trazemos algo incrustado nos corações já, que o homem não chora, que o homem tem que ser forte, não pode chorar, porque se ele chorar, ele é boiola, né? Para não falar bichinha e tantas coisas aí que nós ouvimos no passado, né? Ou seja, que nós ouvimos muitas vezes que as nossas próprias mentes reproduzem, nem são outras pessoas, mas são as nossas próprias mentes. E tudo isso são sugestões, muitas vezes, daquele que quer ver eu e você totalmente destruído, derrotado. Você é uma pessoa que não deu certo, você é falido, e aquelas conversinhas que nós ouvimos assim, você não presta como fulano de tal, você é o não sei o que da família, todas aquelas conversinhas assim, e nós então crescemos ouvindo tudo isso, e criamos então muros espirituais ou até físicos, vamos colocar na área emocional também, que muitas vezes você, para dar um abraço, receber um abraço, você não consegue, é fechado, é duro. É uma pessoa assim que não consegue ter relacionamentos. Eu nem vou perguntar qual foi a última vez que cada um chorou aqui, porque tem gente que vai falar, talvez eu chorei só lá no passado, porque meu pai me ensinou que o homem não chora. Esse tipo de coisa assim. E na realidade, homem chora sim. O choro é algo que faz parte da construção, da formação do homem. Amém? Amém. Se eu começar a falar aqui, eu vou ficar pregando. Né? Pastor é assim, pastor quando pega no microfone, ele quer começar a falar e vai, né? Vai embora. Né? Eu queria convidar vocês a ficar de pé, por favor. Amém? E neste momento, eu já agradeci a cada um de vocês, mas eu quero pedir para você o seguinte: todos nós aqui somos filhos de Deus. Eu sei que muitos aqui, alguns de nós, possuem cargos eclesiásticos. Então, a começar de mim aqui, a começar do pastor Miltinho, nós não temos cargos eclesiásticos aqui, nós somos homens, amém? Homens, filhos de Deus. E antes de tudo, amigos. Então, você pode contar comigo e eu quero contar com você. Amém? Eu tenho certeza que o maior amigo está presente e ele se chama Espírito Santo. E não por ser aquele que manifesta o amor de Deus, aquele que manifesta o poder de Deus. Ele é tão suave, ele é tão doce, que ele se permite fazer de você morada dele. Então deixe que ele trabalhe na sua vida neste momento. Aqui nós somos filhos de Deus, homens sujeitos às fraquezas, a tantas coisas, mas é ele que vai nos aperfeiçoar. Amém? Eu quero orar com você neste momento, depois vou fazer uma pequena leitura da palavra. Vai ser uma palavra que vai ser profética mais para frente para mim e para você. Feche seus olhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glórias a Deus, papai. Glórias ao Senhor. Louvado seja o Senhor por tudo e por todas as coisas. Nós te agradecemos por este momento. Tu és o Criador de todas as coisas. Tu criaste o mundo, tu criaste tudo com um propósito, e dentro deste propósito nós vivemos um tempo também. E o tempo de hoje que nós estamos aqui é um tempo de uma reunião, de um encontro de homens, Pai, que eu sei que já estava no seu coração para esse dia 26. Então nós pedimos agora, Senhor Espírito Santo, que o Senhor venha agora com a sua doçura, que o Senhor venha agora com a tua graça e com o teu favor, porque é o Senhor que convence, não é o homem, não é o sistema religioso, mas é o Senhor que convence. Então nós damos agora abertura a este trabalho, a este encontro, declarando que o Senhor tem total liberdade para agir em nosso meio, conforme bem lhe aprouver. Então é o Senhor que falará,
É o Senhor que conduzirá todas as coisas. Trabalhe no coração dos teus filhos, Pai. Senhor Jesus, a autoridade do teu nome está presente, mas a condução do Senhor Espírito Santo, como pessoa principal, nós não abrimos mão. Nós colocamos agora o Senhor Espírito Santo como nosso melhor amigo, nosso melhor companheiro. É Ele que vai conduzir todas as coisas agora, em nome do Senhor Jesus. Se você concorda comigo, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Podeis assentar. Se você estiver com a sua Bíblia aí, não tem problema se você não estiver, apenas ouça. Eu quero ler uma palavra para você aqui. Eu vou fazer de tudo para não pregar. Eita Deus, é complicado. Dar microfone na mão de pastor é complicado. No livro de Atos dos Apóstolos, e esse livro ele poderia ser muito bem Atos do Espírito Santo, no capítulo 23, nós vemos Lucas, que escreveu este lindo livro, no versículo 11, ele fala a respeito de um encontro do Senhor Jesus com o apóstolo Paulo. Eu entendo que Paulo foi um homem tão incrível que ele deve ter tido muitos encontros, mas o primeiro encontro foi impressionante, que a gente conhece, a conversão dele. E este aqui é um outro encontro que ele é impressionante porque existe aqui uma palavra que eu quero que ela seja profética para a sua vida. Diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, ao lado de Paulo, do apóstolo Paulo, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então nós vemos aqui um homem que eu creio, no meu ponto de vista, ele foi um dos maiores apóstolos. Se não foi o maior apóstolo, foi um dos, mas eu creio que ele foi o maior apóstolo. Paulo, ele conseguiu realizar praticamente toda a obra do Senhor de uma forma, vamos colocar assim, completa. Mas para isso, ele sofreu chibatadas, ele sofreu naufrágio, tantas coisas. Mas num determinado momento, num momento de angústia, num momento de depressão, num momento de tristeza, o Senhor se apresentou para ele e disse: coragem. Então é essa palavra que eu quero que você entenda a partir de agora. O Senhor está falando para a sua vida, para a minha vida: coragem. Tem muita coisa ainda para fazer. Amém? Eu quero chamar aqui, pastor, vem cá, melhor só apresentar os irmãos aqui, né? Nós vamos louvar aqui ao Senhor. O Senhor chama eles aí. Graça e paz a todos, boa noite. Convido os irmãos. Glórias a Deus, né? Aqui um povo bonito que vai morar no céu. É culto dos homens, né? E minha mulher queria vir, ó. Mas eu falei para ela: depois eu te mando uma foto, você vai ver que só tinha homem lá. Porque a gente tava num trabalho, fazendo um trabalho ali na Interleste. Aí eu falei: não, nega, é culto dos homens. A gente é do Ministério Toque de Fé, eu e o Dilcinho, a gente tem um ministério de samba gospel, onde a gente trabalha nos 4 pilares da dependência química também: grupo de apoio, casa de recuperação, reintegração social, né? E a gente e prevenção, e a gente faz esse trabalho. E a gente sabe que ser homem de Deus é realmente seguir as pisadas de Cristo, né? Fiz um curso nos últimos dias aí, falando homem aos máximos. Eu falei: não, homem ao máximo não, homem segundo o coração de Deus. Homens que imitam Cristo, né? Que Cristo veio ao mundo para mostrar que tinha condições de nós virmos ao mundo e nós agirmos de uma maneira que nós não seríamos perfeitos, mas que a gente buscaria a perfeição de Cristo todos os dias para a nossa vida, né? Tanto que Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? Não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Vou pedir que esses homens de Deus fiquem de pé aí, você que puder, me ajude a cantar esse louvor, que com certeza você sabe, e vamos chegar de cima. Você vê que é tudo ao vivo, ó. Aí já vai mudar o louvor. É assim que funciona aqui. Quero ver vocês me ajudarem. Pastor Milton está aqui, olha, o reforço do pandeiro. Vamos chegar, povo de Deus! Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Quero ver, porque Ele vive. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive. É só porque Ele vive, hein? Porque Ele vive, temor não há, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. A nossa vida está na mão do nosso Jesus, que vive está. Nós já declaramos que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Me comove muito quando chega aquela parte. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. É interessante, né? A minha, a sua senha um dia vai chegar. A questão e a diferença é, você reconhece que você é peregrino, que o melhor de Deus ainda você não viveu, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou num coração humano o que Deus tem preparado para você? Já que você está preparado mesmo, irmão, saiu daqui, vai ver na glória. Mas enquanto isso, irmão, reconheça que somente a Ele toda a honra e toda a glória, porque dele, por Ele e para Ele
são todas as coisas. Ajuda eu, hein? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Vamos cantar, povo de Deus, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Com profunda riqueza, o saber, o conhecer de Deus, quão insondáveis os seus juízos e seus. Com profunda riqueza, com profunda riqueza, o saber, o conhecer de Deus, insondáveis seu juízo e seu caminho. Coral é bonito, hein? A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Amém, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Obrigado, povo de Deus. No final aqui me senti até o Roberto Carlos de Jesus, você viu? Pá! Glórias a Deus. Deus abençoe vocês e a gente vai continuar aí com vocês, ouvindo aí uma palavra maravilhosa. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. É bênção, é bênção, é bênção. Queria chamar o pastor Flávio, pastorzão. Pastor Flávio, homem de Deus, que nós temos aprendido a amar bastante. Homem que eu tenho certeza que Deus tem separado, tem eleito para um propósito de tratamento. Um homem que tem tido bastante experiência, bastante convívio com a questão do tratamento do ser do homem. Que muitas vezes, amados, a gente precisa entender, que senão eu vou começar a falar de novo. Existe a parte espiritual que reina o mundo tangível físico. Mas muitas vezes o Senhor nos dá a oportunidade para nós entendermos que algumas coisas devem ser tratadas não somente do olhar espiritual. Às vezes, estou dando exemplo aqui, o pastor Flávio está triste. Eu já quero colocar a mãozão na cabeça dele, está repreendido. Não é isso, ele está precisando de um abraço. É isso. E muitas vezes eu não tenho esse discernimento. E muitas vezes a igreja errou, exatamente porque ela não discerniu algo que Deus queria que ela tivesse
discernimento. Mas graças a Deus o Senhor tem trazido esse conhecimento para a gente, e eu sei que o Senhor tem levantado homens, mulheres também, mas hoje aqui especificamente homens, para exatamente trazer uma amplitude, ou seja, um conhecimento mais integral daquilo que Deus quer na nossa imagem e semelhança a Ele. Amém. E dentro disso está a cura, muitas vezes está aqui dentro. Ela é espiritual, mas muitas vezes ela é física, ela é patológica, e nós precisamos entender isso. Amém? Pastor Flávio, levante sua mão aqui para ele aqui, rapidamente aqui, vamos consagrar esse homem aqui de Deus. A bênção, papai, eu quero colocar aqui o nosso pastor, nosso irmão, nosso amigo, teu filho, diante do Senhor, mais uma vez, com todo o respaldo da tua parte, para que ele venha trazer aqui não somente uma palavra, não somente uma palestra, não somente algo assim, mas que venha trazer algo assim bem amigo, bem amigável, que venha exatamente do Senhor Espírito Santo, uma palavra amigável. Então nós tiramos todo o bloqueio do nosso meio, da vida dele. Todo homem que está aqui em átrio humano, nós tiramos desse átrio humano agora, entramos no átrio do Senhor. E usa o teu filho agora como instrumento, Pai. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez, pastor. Obrigado. À vontade. Graça e paz. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que tiraram um tempo para poder se capacitar, para poder compartilhar o que Deus tem para vocês. Eu me chamo Flávio Fernando, não vou me apresentar como pastor porque também sou ser humano. Sou um homem, sou pai de 2 filhos maravilhosos. O nome do meu filho se chama Kleber Fernando, meu mais velho, e o meu segundo se chama Isaac Fernando. Sou esposo da Franciana Rodrigues, há 22 anos que nós estamos casados, 15 anos de tribulação. E vivemos hoje um namoro aí, tentando a cada dia sobreviver nos casamentos. Porque a tribulação, ela é tremenda. Mas a persistência do homem com Deus, ela tem que ser até o dia da glória. Pode tomar seu assento. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você se levantar de novo. Eu trabalho com terapias integrativas e complementares, sou amante da ciência humana, gosto muito, né? Já fui muito religioso, fui bem pontuado na religião, porém hoje eu tenho um equilíbrio emocional muito grande em entender. Mas aonde que nasceu tudo isso? Nasceu a partir de uma queda emocional, não queda nas drogas nem no álcool, mas uma queda emocional no decorrer da minha caminhada. Em 2016 eu tive 6 casas de recuperação. Então eu tinha casa em Itanhaém, em Bertioga, tinha casa em Mogi, tinha casa em Atibaia, e principalmente a nossa base em Guaianazes foi onde tudo iniciou. Tem uma casinha lá que se chama Sobradinho. Todo mundo conhece o pastor Flávio pelo Sobradinho. Fala, lá no Sobradinho? Então você vai conhecer lá quando você estiver passando por Guaianazes. E eu me apaixonei por isso. Me apaixonei em resgatar a vida. Eu andava com a minha esposa, nós íamos num casamento. Se eu parasse num farol e alguém me pedisse ajuda, eu já oferecia a internação. Tirava a minha esposa, pagava um táxi para ela e colocava o aluno dentro, ia levar para a clínica e mudava totalmente o rumo da minha vida, né? Já fiz também muita besteira, como a casa de recuperação Sobradinho, ele é capacidade para hoje 7 alunos, ele tem capacidade de Sobradinho. Porém eu tinha 40 alunos dentro dele, porque era 2 quartos, sala, cozinha e um corredor grande. E toda vez que chegava um aluno, falava, pastor, me ajuda. Eu falava, cara, não tenho vaga. Pô, dá um quadradinho para nós aí. E eu, emocionado, né, ia lá e colocava, achando que era um grande homem de Deus, achando que eu estava ali com meu coração aberto a ajudar. E ao mesmo tempo, não, eu estava agindo por emoção. Porque Deus, quando Ele te chama para uma obra, Ele não te chama para você arrastar multidões. A multidão, ela vem conforme o tempo. É igual o dinheiro. Se você tiver o amor no dinheiro, você perde totalmente o foco daquilo que é propósito na sua vida. Mas se você executa um bom trabalho, o dinheiro ele é consequência.
Assim também é a multidão. Se você executa um bom trabalho, a multidão é arrastada. Então, dentro do meu emocional, eu achei que resgatar a vida era você sair, entrar na Cracolândia, arrancar um monte de gente, colocar dentro do seu carro e levar para dentro de uma casa e dar somente a comida. E aí foram as frustrações. Então, em 2017, 2018, início de 2018, veio as minhas primeiras quedas emocionais. Eu enterrei 23 alunos. Foi o ano que eu mais enterrei aluno na minha vida. Quando chega em 2020, eu já estava com mais ou menos aí 130 alunos enterrados. Como assim enterrados? Alunos que se trataram comigo o período de 9 meses, quando saíam, recaíam, ou morria nas drogas de novo, ou polícia matava, ou tráfico matava, ou morria de overdose, mas morria de alguma forma. E como a minha vida sempre foi engajada dentro da casa de recuperação, eu deixava minha esposa em casa e passava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo enfiado dentro de uma casa de recuperação. Eles para mim variam mais do que meus próprios filhos. Chegou a um ponto, quando eu comentei com vocês que lá no Sobradinho tinha 40 alunos, mas não tinha mais colchão. O que eu fiz? Eu ia até a minha casa, tirei os meus filhos da cama, coloquei eles para dormir no sofá e peguei a cama dos meus filhos e levei para a casa de recuperação, achando que eu era um grande homem de Deus e fazendo a obra do Senhor. E naquele momento e mesmo assim eu não me envergonhava. O povo falava: pastor, você tem que cuidar primeiro da sua família. Eu falava: não, eu tenho que cuidar daquilo que Deus pôs na minha mão. E eu engajei nessa obra. Até o momento em que, em 2020, todos os alunos da casa começaram a recair, principalmente os meus líderes. Fazia reunião constante, mas os meus líderes começaram a recair. Homens de Deus, pastores, começou a recair. Estouraram a casa, muitos têm essa gíria de falar que viraram a casa. E ali a fiscalização apareceu, recebi processo, fui participar de julgamento e isso foi mexendo com a minha cabeça e chegou um momento que eu não ouvia mais a voz de Deus. Eu ia ministrar, ia palestrar e não conseguia. Por quê? Eu não ouvia a voz do Senhor. Mas teve um exato momento em que eu deitei na minha cama, isso em um domingo, não tinha vontade de sair dela, fiquei lá deitadinho. Minha esposa veio, me abraçou e eu comecei a chorar. Chorei no mais profundo do meu íntimo. E eu fui bem sincero com Deus. Eu falei: por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou de lado? O Senhor falou que estaria comigo e o Senhor não está comigo. Eu consegui acumular 150 mil reais em dívida. Foi quando eu comecei a chorar, mas aquele choro no profundo, porque meu pai é mineiro, minha mãe também, minha família é toda da roça, então é aquilo que homem não chora. Realmente, o que o pastor disse é o que está plantado nas nossas crenças masculinas, que homem não pode chorar, e eu tentando engolir o choro, mas eu fui tomado por algo naquele momento que começou a me destravar e eu não aguentava. Eu tentava segurar, eu colocava a boca no travesseiro e chorava. E eu sempre condenei a minha esposa falava para mim: meu, para com esse trabalho. E eu sempre bati de frente com ela. Então o pastor Edson, como testemunha aqui, quantas vezes ele me ligou e eu estava na madrugada na rua. Foi um dos que mais acompanhou o meu trabalho. Mas naquele momento de dor só estava eu sozinho. Eu tenho contatos aqui de 1000 e poucos pastores, eu não ouvi nenhum pastor falar assim: estou orando por você hoje. Eu falava: cadê o Senhor nessa hora? Aquele momento que eu comecei a chorar, eu comecei a pôr tudo para fora, eu abracei o travesseiro com tanta força, com tanta intensidade, que eu não tinha coragem de olhar para minha esposa que estava atrás de mim.
quando por um minuto ela me abraça. E quando ela me abraçou, ela me puxou com toda a força por trás e falou no meu ouvido essa palavra: coragem, não desanime. E ali eu comecei a chorar muito, 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 e falei para ela: não, eu vou desistir de tudo. Ela falou: agora? Depois de tudo que você passou, depois de tudo que você fez nós passar, você vai desistir agora? Não, pelo contrário. Você vai persistir e não desistir. Então, naquele momento, eu comecei a buscar um outro rumo. Deus me mostrou uma outra visão. Em 2020 foi a virada de chave para a minha vida e para a vida da minha família e para o meu ministério. Realmente fui lá, fechei as casas, negociei as dívidas. Tem casa que eu pago até hoje. Negociei as casas, entreguei cada casa, peguei os alunos que tinha, entreguei nas casas de recuperação que eu tinha parceria e iniciei um novo rumo. Aquilo que Deus realmente chamou para a minha vida. Só que para mim iniciar um novo projeto eu necessitaria do quê? Capacitação. E aí busquei na Anhanguera, busquei a faculdade, comecei a estudar, comecei a me capacitar a cada dia, comecei a participar de treinamentos, participei com Paulo Vieira, José Roberto Marques, comecei a abrir a minha mente para outros rumos. Falei, não vou ficar de olho na religião, porque o Zé ele é meio depravado, né? Então as palestras dele é meio pesada. Mas ativou, virou a chave, comecei a buscar o entendimento. E comecei a pesquisar muito, pastor Edson, a relação entre conhecereis a verdade e a verdade vos. Mas se você é conhecedor da verdade, se você aceitou a Jesus, se você está na igreja, se você é pastor, se você está pregando o evangelho, se você está conduzindo o evangelho, que verdade é essa que você não está vivendo? E eu comecei a observar os alunos da casa de recuperação, a maioria deles era filho de pastores, ou eles eram cristãos. A maioria deles eram pastores. Eu já tratei até apóstolo, que tinha mais de 10 igrejas, chegou lá na porta: pastor, me ajuda. Eu falei, mas que verdade é essa? Que ela não consegue nos libertar, que poder é esse de Deus, que Ele não consegue manifestar a tua glória na gente, transformar a nossa vida. E aí comecei a estudar sobre essa frase: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E fui pesquisando. E aí foi quando eu criei o Curso Unificado de Reconciliação da Alma. Sou criador também do Curados para Curar. Tenho um consultório no Tatuapé chamado Legacy Soul, Legado da Alma. E essa busca por essa palavra foi me dando o norte, foi me dando rumos. E escrevi um livro chamado As Sombras da Fé. É a história de um pastor que se deprimiu em cima do púlpito, salvando vida, mas entrando no seu estado depressivo. Ou seja, ele pregava a verdade, mas quando descia ele era oco. E eu perguntava, mas e a manifestação? Se você crê em Jesus Cristo, é só você orar e Ele vai te curar. Pois essa liturgia que nós carregamos há muitos anos. Meu pai, minha mãe me levava para a Assembleia de Deus quando eu era pequeno, e era isso que eu ouvia. E quando eu me desviei para o mundão, eu sempre ouvi alguém pregar para mim dizendo assim: deixa eu orar por você que Jesus vai te libertar. Mas quando eu caí no meu estado depressivo, de dependência emocional, eu comecei a entender que é muito além disso. Comecei a tratar alunos que se tratavam, que saíam e voltavam, mas a palavra foi ministrada, Senhor. A gente oramos, nós colocamos a mão, expulsamos o demônio que estava nele. E o que acontece que ele ainda continua caindo? No mundo da adicção,
existe um gatilho chamado estado de consciência comum, quando o indivíduo ele não consegue identificar o seu estado de consciência comum, ele não consegue absorver nada, nenhum treinamento, nada, ele não consegue absorver nada na vida dele, porque o estado de consciência comum é quando você está em um lugar e sabe que está ali. Quem sabe que está aqui hoje num encontro de homens? Levanta a mão. Pronto, você sabe que você está num encontro de homens. E tem pessoas que está, mas a sua mente não está. A sua mente está focada em outra coisa, pensando em outro lugar. A sua mente está viajando, está pensando na mãe, no pai, ou na esposa, ou no que vai comer daqui a pouco. Está pensando no bolo que já passamos ali, eu já ganhei o bolo e o suco. Eu estou tentando aqui me concentrar para me entrar no meu estado de consciência comum. Mas se eu não tiver o meu estado de consciência comum no lugar onde eu estou, eu jamais vou conseguir absorver nada. Pode fazer PPP, PPE, PR, pode ir amor exigente, você pode ir para o Celebrando Recuperação, você não vai conseguir absorver nada. Nem a terapia cognitiva vai conseguir enfiar na tua cabeça. Por quê? Porque você não está no seu estado de consciência comum. E você ter um entendimento de onde você está e para onde você vai, é um dos maiores objetivos. Pergunta para um adicto que está em recuperação, ou um homem que está no seu estado de depressão, pergunta para ele, para onde você está indo? Qual é o caminho que você está seguindo? O que você vai ser daqui 5 anos? Qual é o objetivo de buscar a palavra de Deus e a fé? Esse conhecer a verdade, o que é? E quando eu comecei a observar muito, principalmente na área da adicção, eu começo a observar que o homem ele é muito mentiroso. Pergunto para você, você está bem hoje? E o que você vai me dizer? Estou bem. Mas está mesmo? Esse sorriso é meio que, sei lá, meio discreto, meio querendo tampar algo. Meio querendo esconder. Por quê? Porque eu não quero declarar. Eu sou tão macho, eu sou tão homem, que eu não posso mostrar para eles que eu preciso de um abraço. Se eu perguntar, não está faltando nada? Da infância do Senhor sempre foi boa? O senhor teve um bom relacionamento com o pai do senhor? Sempre foi bom a sua infância? Nunca faltou nada? E o senhor está bem hoje? Oh, glória! Mas todo homem, numa caminhada, quantos anos o senhor tem? 62. Eu vou fazer uma partilha aqui compartilhada. 62 anos. É uma vida que, se eu amo sentar com uma pessoa de 62 anos, porque ela tem bagagem, ela tem história. Ela vai te ensinar o caminho que você vai trilhar na tua vida e que você pode se precaver de muitas coisas, sabia disso? Porque são 62 anos de estrada, de caminhada. E quando eu perguntar assim, me fala só um trauma que o senhor teve na vida do senhor, um trauma, que o senhor lembra assim, isso aí até machuca de vez em quando. Isso aí foi de 80. Que na época onde a gente morava na roça, faltou água. Aí nós ia pegar água mais ou menos 5 quilômetros de distância para poder se alimentar e tomar aquele banho. Esse era todo dia. Então foi a batalha que a gente teve. Isso faltava. Então a água faltava para o senhor. Já achamos um ponto. Se nós sentar para conversar com ele, nós vamos achar milhares. E a primeira coisa que eu vou fazer a partir de amanhã, por aprender com ele agora, é agradecer pela água que Deus está levando na minha torneira. É ser grato por ela. Que hoje nós vivemos em um lugar que desperdiçamos água, né? Eu acho que
O irmão, ele nem desperdiça água, ele não desperdiça. Então, é buscar dentro de si o que falta, é buscar dentro de si o que está machucando. E uma das coisas cruciais que nós carregamos são os traumas do passado. Você sabia que, eu estou estudando uma parte da ciência, que o hipocampo, o inconsciente e o consciente, eles fazem parte de toda a consciência, de todo o estado de consciência que você carrega. O cérebro, ele é o único órgão que luta para sobreviver. E o cérebro, ele é o único órgão vivo no seu corpo. Você sabia disso? Não existe mais nada vivo no seu corpo. Por quê? O cérebro, ele é o único órgão que mantém todos os outros ativos. Então, os outros órgãos só são funcionais. Se o cérebro morrer, morre tudo. Se parar o coração, o irmão ali pode doar o dele para mim. Se parar o rim, pode haver um transplante, hoje tem hemodiálise. Mas o cérebro ainda não existe nenhuma ferramenta que possa conter e substituí-lo com todas as informações que você está colhendo. 62 anos de informação, colocar em um órgão para substituir o cérebro. Não existe. Então o cérebro, ele é o único órgão que luta para sobreviver. E o estado de depressão, ele é um estado de proteção do cérebro. É uma carga neural que ele recebe, ele vê que realmente ele fala, mano, nós vai pirar. Então ele entra no estado deprimido para poder recuar, é aquela pessoa que está se defendendo, sabe? Estão tacando pedra e ele está se defendendo. E ele começa a trocar as informações por causa do desvio do hipercampo. O hipocampo é aquilo que eu olho e vejo. O irmão ali está de camisa vinho. O pastor está de óculos. O pastor Edson não está de peruca. Então, o hipocampo é quando eu vejo e não preciso mais olhar. Por quê? Porque foi registrado já no meu consciente. Então, eu tenho consciência que o pastor Edson está de camisa preta. E como que eu faço? Foi quando eu falei, eu precisava emagrecer. Eu precisava emagrecer. E como que eu faço para emagrecer? Eu tenho que hackear a minha mente. Eu pesava 127 quilos. Hoje eu estou com 105. A glória de Deus. E sem redução de estômago. E isso eu fiz desde agosto do ano passado até dezembro. Eu cheguei a 98 quilos. Ganhei 7 quilos comendo churrasco no Natal. Aí eu parei hoje. E vou voltar à minha dieta. Então, o cérebro, ele vai trazer a minha necessidade. Aí o que acontece? Eu quero emagrecer, eu quero perder a barriga. Eu tenho que fazer esforços, eu tenho que fazer exercícios. Eu tenho que fazer uma musculação. Você faz, né? Aí, ó. É gostoso fazer musculação? Eu gosto. Passou a gostar porque o cérebro viciou. Quando ele faz aqueles halteres. Porque, cara, o cara lá na academia mandou fazer uma posição que é meio desagradável. Você põe uma bumbum para trás todinha assim, tem que ficar fazendo assim, ó. Aí a menina ficou me olhando, aí eu fiquei com vergonha. Falei, pô, mano, posição meia... Como é que é o nome dessa técnica? Remada. Aí, ó, tem mais um aqui da academia, tá vendo? Aí, ó. E aí eu falei, isso não é coisa de homem, não. Mas falou que é bom, até para a coluna, né? Você fortalecer e fortaleceu. Então, uma remadinha. E eu fiquei pensando, eu falei, pô, mas por que eu tenho que passar essa vergonha toda para ficar bonito? Mas você tem que ter o quê? Esforço. E você tem que mudar o quê? A tua mente. Porque o irmão ali, eu tenho certeza que os irmãos que fazem academia com força mesmo, chega lá, modo natural. Ainda usa aquelas calcinhas apertadas e tal. Hã? Usa não?
Tem uns agora usando até uns negocinhos suspensórios, não tem? Não, pode ficar sossegado, só tá entre homens aqui, as mulheres não vão ficar sabendo. Eu vou até pedir para tirar a câmera, né, para as mulheres depois não assistir isso no YouTube. Mas é verdade, se você parar para pensar, para alguns homens aqui vai falar, academia é besteira, porque eu sou macho. Quando na realidade a academia é uma necessidade da sua saúde. E o meu cérebro eu tenho que hackear ele como? Eu tenho que selecionar o que é bom e o que é ruim para mim e fazer existência daquilo. Hoje eu não tomo café com açúcar. Eu eliminei totalmente o açúcar da minha vida. 30 anos já sem açúcar? Tá tentando? Não, cara, é top. Pega uma canelinha, põe lá e substitui. 7 dias é o tempo exato para o seu cérebro mudar de opinião. Olha lá, ó, sem açúcar. Você viu lá? E eu não tenho diabetes, não tenho nada. Eu tinha colesterol, estava lá em cima. Quando eu passei a tomar água com gás e limão, todo dia, acabou, não tenho mais colesterol. Tomo 2 litros de água, nunca gostei de água na minha vida, eu tomo 2 litros todo dia. Começou a urina a sair fedida. Eu tenho até vergonha de ter relação com a minha esposa e o negócio feder lá na hora. Eu falo, não. Mas comecei a me sentir bem, comecei a me sentir melhor e isso começou a me dar ideias. Então eu comecei a pesquisar. Falava com meu professor na faculdade sobre o cérebro, sobre tudo isso. E ele mandou alguns materiais para me pesquisar e eu comecei a entrar nessas pesquisas e comecei a observar o quanto o nosso cérebro ele carrega informações negativas e positivas e quanto o nosso cérebro pode avançar ou pode nos travar. Vou te dar um exemplo. Quem aqui já correu 40 quilômetros? 21? Olha, uma salva de palmas para o irmão. Porque esses dias eu fui correr 2 e quase tive um infarto fulminante. Mas o nosso corpo ele foi capacitado, criado por Deus para correr 40 quilômetros. Por dia nós podemos percorrer 40 quilômetros. Ou seja, você pode ir lá no Brás e voltar todo dia, a pé, que não te faz, você não morre. Nosso corpo ele foi programado para suportar ficar sem comida 21 dias ou até 40 dias sem alimento nenhum. Quem aqui aguenta ficar 2 dias sem comer? Mas o nosso corpo não está na capacidade de ficar 3 dias sem água. Então tem pessoas que fazem jejum aí sem água, cuidado, vai zoar seu rim, seu fígado. Por que o jejum ele é bom? Porque ele purifica o nosso corpo e o nosso cérebro não identifica isso. Ele purifica seu corpo por completo. Flávio, mas por que você está entrando em tudo isso? Eu só estou querendo fazer uma introdução que eu não entrei ainda na mensagem, mas eu quero que você entenda um pouco como funciona o teu cérebro, como funcionava o meu antes de depressão e pós-depressão. Eu comecei a olhar para os meus filhos, eu comecei a identificar cada um. Quando eu usava droga, em 2003, eu usava muita cocaína. Eu gostava de cheirar muito, muito mesmo. Então, eu comprei 5 pinos porque eu levei minha esposa até o hospital, deixei minha esposa lá no hospital, largada lá, e corri para ir comemorar o nascimento do meu filho. Meu filho nasceu, eu vou lá correr para comemorar. E um traficante, meu amigo hoje, amigão, e ele não deixou de ser traficante, mas ele continua sendo meu amigo, porque ele foi usado por Deus para me libertar naquele dia. Eu fui lá na biqueira dele, cheguei, bati palma, vou citar o nome dele aqui porque alguém pode conhecer, e falei, eu queria 5 pinos aí, vou pagar 4 e você vai me dar um de graça. Aí ele, por que venho? Me chama de venho por causa dessa mecha branca que eu tenho na cabeça, que não é luzes, tá? Não é pratinado, meu cabelo é assim mesmo de nascença. Tem muita gente que fala, pô, pastor moderno, né? Platinou o cabelo. Não, gente, eu não platinei, não. Uma parte é a idade e outra é de nascença. E aí, ele olhou para mim e falou assim, eu vou te dar, cara. Foi lá, catou, toma, dele 40 conto. Ele foi lá, catou os 5 pinos, toma. Quando eu estendi a mão, ele falou, só vou te falar uma coisa. O teu filho vai ser o que você é. Aquele dia foi o gatilho, a virada de chave.
Fui pro banheiro, tal, tava com meu amigo. Aí ele vai lá, prepara, nós tinha um mármore que nós chamava de mármore do inferno. Era uma bolinha que era só para aquilo mesmo. Preparei ali para nós cheirar, preparei as minhas, preparei a dele. Quando eu dei o meu primeiro tiro, que eu olhei no espelho, o espelho falou assim: seu filho vai ser um lixo, porque é isso que você é. Aquilo entrou como uma flecha, como uma espada de 2 gumes, como, sei lá, o que você imaginar aí. Mas aquilo foi uma porrada em mim que eu pensei que eu tinha batido na porta e voltado. Naquele estado de consciência, eu peguei e joguei tudo fora. Catei os pinos que estavam no meu bolso, coloquei na privada e dei descarga. Coloquei a pedra em cima do banheiro e saí. Na hora que eu saí, meu amigo entrou, eu olhei e falou: "Oxe, você não preparou?" Eu falei: "Preparei", e já joguei fora. Aí só você que cheirou, que não sei o quê, e começou a pegar em mim, me puxar e querer arrumar briga comigo. Eu falei: "Cara, vou parar, porque eu vou ter que comprar fralda agora para o meu filho." E aí ele falou assim: "Ele que use fralda de pano." Eu falei: "Caraca, que desgraça que eu estou fazendo da minha vida." E parei, mas não aceitei Jesus, nada, eu parei de usar droga. Mas continuava bebendo, ia para as baladas com minha esposa e continuei minha vida. E aí eu resolvi parar naquele momento. Meu filho nasceu, trabalhei muito, eu e minha esposa passou muita dificuldade, teve um outro filho, o Isaac. E hoje meu filho tem 21 anos de idade, Kleber Fernando. Comprou um apartamento na cidade de Tiradentes, ali atrás do Negreiros. Nunca usou droga, nunca bebeu. Uma vez começou a querer ir para o caminho errado, fumando narguile. Eu e ele saímos na porrada, dei tanta porrada nele naquele dia, que eu falei para ele: "Você não tem direito de fazer isso comigo." Porque eu não parei porque estava me fazendo mal, eu parei porque ia te fazer mal. Eu decidi mudar a tua vida através da minha. Então não te dou direito. Aí ele arrumou uma namoradinha que também bebia, essa namoradinha foi oferecer para ele e falou: "Não, se você quer minha companhia, eu caminho com você, eu tomo minha Coca-Cola e você pode beber sua cerveja, mas se te faz falta eu beber, nós se separa." E eu orando a Deus ali para Deus, né, tirar essa menina da vida dele, graças a Deus tirou. Colocou a filha de um pastor, pastor Walter, não sei se vocês já ouviram falar, da Casa Peniel. E por incrível que pareça, o pastor também é dono de uma casa de recuperação. E ali naquele momento a gente criou aí um vínculo agora com a família, e a família está crescendo na presença de Deus. O meu mais novo também nunca bebeu, nunca usou droga, nunca me deu trabalho. E eu falo para Deus: "Deus, obrigado pelo presente que o Senhor me deu." Mas quando eu fecho meus olhos, Deus fala assim: não, foi simplesmente uma decisão. Porque é algo que eu te dei como missão. Lembra que minha esposa me abraçou quando eu estava na depressão, chorando? Minha esposa me abraçou e falou para mim ser o quê? E forte, e não desista. Não desanime, né? Não desista. Naquele momento Deus ele falou no meu coração assim: "Eu parei de falar com você, parei de te abençoar, parei de abençoar a casa de recuperação para você começar a firmar no maior ministério que eu dei na tua vida, que era ser pai e esposo da sua casa." Naquele momento eu fechei os meus olhos e falei: "Pronto, eu entendi." Chorei e tal, aí recomecei minha vida. Quando meu filho, eu estava agora, sábado passado, meu filho ele me abraçou e pediu que eu fosse marcar o casamento dele. Nós fomos numa chácara muito bonita. Chegamos lá, o que ele vai fazer é extraordinário. Eu até agradeci a Deus por isso, porque ele... E quando ele olhou para mim assim, eu falei: "Caraca, mano, que orgulho de você. Que orgulho de você." Aí ele olhou para mim assim, ele falou: "Obrigado." Eu falei: "Pelo quê?" "Por o senhor ter desistido de tudo por nós." E sabe quando você entra no seu estado de consciência e fala: "Desistido do quê, cara? O que eu fiz?" E tem dias que eu falo para minha esposa isso: "O que eu fiz? Perdi meu tempo, perdi..." Não, isso é estado de consciência. Mas vamos lá, vamos trabalhar. Eu quero que você se coloque de pé.
Eu quero que você escolha um parceiro. Você escolhe um parceiro. Você escolhe um parceiro aí. Pega na mão desse cara aí e fala assim, mano, você vai ser meu parceiro aqui. Não, mas fica do lado dele, isso. Se ele estiver na outra fila, vai lá. Escolhe aí, não deixa ninguém sozinho não. Aí, ó. Pronto, vai ser meu parceiro. Mas pega na mão, cara, não precisa ter vergonha não. Assim, ó, de mãozinha dada, igual você anda com sua esposa. Isso, vai. Pelo amor de Deus. Eu tenho. Dá não? 15 anos de parceria? Meu Deus. Olha aí, meu. E eu vou pedir para que você agora faça algo, cara. Eu quero pedir. Dá para apagar a luz, pastor? Se alguém. Pastor, eu vou falar um pouquinho de besteira aqui. Tá filmando não, né? Tá não? Tá? O senhor guarda aí. O senhor, pelo amor de Deus, depois faz os cortes. Não vai se excitar com o irmão do lado, pelo amor de Deus. Senão vai te revelar quem você é. Tá bom? Então eu quero que você agora, nesse exato momento, se tem como você sair, ficar mais perto dele, que você vai ter que estar bem pertinho dele. É treta, né? O pastor ele falou para mim assim, o pastor Flávio, eu preciso de uma palestra que torne esses homens o propósito deles na vida deles. Que mostre para eles realmente o propósito. Então, eu quero trazer algo para nós quebrar um gelo aqui. Eu quero que você agora feche seus olhos. E ao som da minha voz, eu quero que você respire bem fundo e solta. Respira e solta. Respira e solta. Respira e solta. Eu quero que você imagine uma luz bem intensa, algo que chega a ofuscar os seus olhos. Eu quero que nesse exato momento você continue a respirar. Respira e solta. Respira e solta. Eu quero que você imagine você sendo gerado, você dentro da barriga da sua mãe. Pastor, isso é impossível. Não. Imagine você encolhidinho, ouvindo tudo que a mamãe está dizendo, tudo que a mamãe está sentindo. E nesse exato momento, ela dá a luz. E quem está diante de você é uma pessoa, é aquela pessoa que vai te ensinar os teus caminhos, que vai caminhar com você a sua jornada. Essa pessoa que você está segurando na mão é o seu pai. E nesse exato momento eu quero que você imagine você caminhando com seu pai. Toda a caminhada da tua vida, segura na mão dele. Qual é a intensidade que você está segurando na mão dele? E nesse momento eu queria que você, dentro de você, não precisa expor, começasse a imaginar o que você pode falar para o teu pai nesse momento. O que você falaria se seu pai estivesse segurando sua mão da maneira que você está sentindo? Qual é o sentimento que você colocava para fora agora? Em dizer o quanto você fez falta, ou o quanto você faz, o quanto é bom ter a tua presença, ou o quanto foi bom, ou o quanto foi ruim não ter o Senhor do meu lado. Eu quero nesse momento que você
se conecte. E vocês dois juntos caminhando, eu quero que você imagine um mato, uma grama, um campo muito lindo. E vocês dois caminhando juntos, vocês veem uma luz bem forte lá no fundo. E nessa luz que você começa a observar, é o próprio Jesus, o próprio Deus, te perguntando: o que te aflige? O que dói dentro de você? O que você sente falta? Qual é a dor que você carrega? Qual é o algo que você está sentindo? E é nesse exato momento que você se ajoelha. E se ajoelhando, seu pai segura em tuas mãos forte, dizendo para você: filho, eu estou aqui. E eu quero que você traga à sua memória até o dia de hoje, toda a depressão que você viveu, todo o mal que você carregou, tudo aquilo que você tentou expor para fora e não conseguiu, porque você se acha o homem, você não quer envergonhar teu pai está falando: filho, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu quero que você encha o pulmão de ar agora. Sabe quando você quer carregar toda a ira do mundo sobre você, quando você quer despojar tudo, todo nervoso, toda a raiva, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que você quer pôr para fora, mas não consegue, e eu quero que você centralize isso agora, dentro do seu peito, encha, e solta. E como um leão, você se prepara agora para rugir. Você vai rugir como um leão, você vai pôr para fora, porque tudo aquilo que está acumulado em você, você vai jogar para fora. Eu quero que você entenda que toda tristeza, toda depressão, todo prejuízo que você teve em toda a sua vida, você está transformando tudo isso agora em uma matéria. Está dentro de você. Você vai começar agora a impulsionar isso, a criar uma matéria. E você vai respirar. Puxe sua respiração. Eu quero agora que você se prepare, se prepare, se prepare. Aperta a mão do irmão que está do seu lado aí, que é o seu pai. Aperta a mão dele, aperta a mão dele. Se prepara. Eu quero que você encha o seu pulmão, porque você vai dar aquele grito. Você vai despertar daquela maneira, jogando todo o mal para fora. Eu vou contar até 3. E é no 3 que você vai dar o grito que você nunca deu na tua vida. Você vai impulsionar. No 1, respira. Toda aquela frase que disseram, você não vai conseguir. Toda aquela frase que disseram, você não é ninguém. Toda aquela frase que disseram um dia, você é um lixo. Respira. No 2, aquela frase de efeito que a mãe um dia falou: você é danado, você é malcriado, você não é obediente, você não vai ser feliz. Impulsiona isso agora, transforma isso em uma matéria dentro de você. Respira. E no 3 agora você vai encher os seus pulmões e vai dar aquele grito, vai pôr para fora aquilo que um dia você teve vontade de fazer. Aqui você tem o livre-arbítrio, aqui você tem o espaço livre, não tem ninguém te olhando, está todo mundo igual a você. Eu quero que você agora enche os seus peitos, e no 3 eu quero que você grite: 1, 2, 3! O que te bloqueia, o que está
te bloqueando, que está. Imagine uma montanha, imagine uma parede com todas as suas emoções. Olha agora, imagine essa parede com todas as emoções. Você está diante da parede, diante daquilo que está bloqueando o seu sonho, sua família, você de amar seus filhos, você de amar sua esposa, tudo aquilo está te bloqueando, você de progredir. Quero que você imagine agora essa parede, feche seus olhos. Imagina ela. E aí esse homem que está do seu lado, ele vai falar no seu ouvido assim, ó, você é capaz. Você é capaz de derrubá-la. Você é capaz de derrubá-la. E quem faz musculação sabe que quando já está doendo os nervos, quando está doendo os músculos, a gente não pode mais parar, porque a gente tem que bater a meta, tem que cumprir. A mesma forma vai ser para derrubar essa parede. Você vai olhar e vai falar, eu sou capaz. Eu quero que você grita que nem um leão, eu sou capaz! Eu sou capaz! Eu sou capaz! Não é a tristeza, não é nada que vai te derrubar. Não é nada que vai impedir você de progredir. Diga assim agora bem alto, tudo posso. Tudo posso! Naquele que me fortalece! Respira e solta. Respira e solta. Abre seus olhos, solta a mão do seu irmão, senão você vai namorar com ele. Agora eu quero que você vira de frente para ele. Olha de frente para ele, de verdade. Você faz assim com seus braços agora. Faz assim com seus braços. Abraça ele e encosta o seu rosto no rostinho dele. Agora eu vou pedir para você não soltar não, solta não, abraça aí. Eu quero que você abraça com força, não é tapinha nas costas não, abraça. Abraça, puxa. Abraça ele, fala, meu, você é forte, cara. Você é forte, mano. Abraça ele, abraça com força. Abraça! Isso aí, meu irmão. Pode soltar. Pode acender as luzes. Vai dar namoro, hein? Eu não sou homofóbico, eu sou cristão. Pode. Tá bom? Não tenho nada contra, tá bom? Tenho muitos amigos também, são gays, mas eu não faço casamento homossexual, tá bom? Então não adianta me chamar e nem chamar o pastor. Vamos lá, senta aí, vamos rapidinho. Eu ultrapassei aqui no meu depoimento, cara. Eu estou com 25 minutos já de espaço. Abra sua Bíblia em Jeremias 29, eu vou ser bem breve, 29:11. Eu já vou estar lendo para adiantar, você pode riscar e marcar, que eu fiz alguns tópicos aqui para nós poder ser rápido. Então está tudo cronometrado aqui. 29:11, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fins que esperas. Jeremias 29:11. A crise atual da masculinidade, muitos homens estão presentes fisicamente, mas ausente espiritualmente. Isso é fato. Tem muitos homens que estão fisicamente aqui, mas espiritualmente não. Homens cheios de dons, mas emocionalmente feridos. Cara, não é vergonha você procurar um terapeuta, ou um psiquiatra, ou um psicólogo. Não é vergonha. Eu sou estudante e passo. Eu atendo e também passo. Porque não tem como eu tratar alguém se eu não sou tratado. Então, não é vergonha você procurar. E por isso eles estão se desviando do propósito de Deus. Muitos homens, eles acabam se desviando do propósito por conta do seu emocional. Vou te dar um exemplo, igreja. Todo mundo sabe que igreja dá trabalho. Então tem pastores
que hoje acaba saindo da igreja, parando com a igreja, porque a igreja deu trabalho, a igreja consumiu. Mas você já se perguntou para Deus se tudo que você fez dentro de uma igreja, ou dentro de uma casa terapêutica, ou dentro da sua vida, dentro da tua família, foi realmente o propósito que Deus tinha na sua vida? Vou te dar um exemplo. Eu, Flávio Fernando, eu sempre tentei ser empresário. Meu sonho era ser empresário. Então, abri gráfica, depósito de gás, abri lotação, trabalhei com N coisas. Sempre tentei montar algo, montei na internet, montei um monte de coisa que eu fiz e nunca consegui prosperar. Mas quando eu trabalhava com meu irmão, eu prosperava ele. E aí eu falei, não, peraí, se eu fiz para ele, eu vou fazer para mim também. Eu ia lá e montava para mim. A mesma coisa que eu fazia para o meu irmão, mas para mim dava totalmente errado. E aí isso começou a me trazer muito estado de emoção fragilizada e entrar no estado deprimido. Estado deprimido é quando você, não vai dar certo. Não está dando certo para mim. Ela não gosta de mim. Eu nasci para ser isso. Então, a todo momento você está no seu estado deprimido. E você tem que sempre estar lutando contra isso. Geralmente os traumas são herdados ou você é herdeiro de traumas. Você lembra que eu falei do hipocampo, das imagens? Você sabia que é comprovado hoje, principalmente pelo cientista Ota, ele fala, é um japonês muito conceituado e ele estuda muito sobre a mente humana. Então, ele fala muito sobre os traumas que são criados pelos seus bisavós. O homem, ele é responsável de carregar toda a herança traumática da sua descendência. A mulher não, a mulher ela só gera, produz e cuida. O homem não. O homem ele é o que carrega o DNA. Todo o DNA, 75% do DNA de um ser humano é masculino. 75%. Então toda a informação ela está ali no DNA. Prova disso está em Mateus 1, na genealogia de Jesus. Você vê toda a genealogia de Jesus, uma genealogia pecaminosa. Davi, talarico. Abraão, mentiroso. Jacó, ladrão, manipulador, mentiroso também. 7:1. Então você vê uma genealogia totalmente destruída, totalmente distorcida. Mas chega em José. Jesus é filho de José? Não. Então ali teve que ter o quê? O destravamento. Por que Deus não permitiu? Porque o DNA de José contaminaria o Filho de Deus. E aonde que eu tenho que identificar para mim não prejudicar meu filho, meu neto? São as dores que carrego dentro de mim. O meu avô era alcoólatra, meu pai era alcoólatra e eu fui alcoólatra e drogado. Aumentei mais um nível aí no DNA. Qual é a tendência dos meus filhos ser? 90%, porque eles têm predisposição. Eles são predispostos a seguir esse caminho. Se eles não tiverem uma boa educação. E o que eu tenho que fazer para cumprir isso? Coisas que meu pai não fazia. Coisas que meu pai não fazia. Meu pai sempre me educou. Queria que eu fosse para a escola estudar, mas uma das coisas que meu pai nunca fez foi o abraço. Meu pai nunca gostou muito de abraço e nem falar eu te amo. Aí eu adotei uma técnica. Todo dia de manhã meu filho está dormindo, eu levanto do serviço, eu vou lá, ponho a mão na cabeça dele, licença aqui, tá? Você é abençoado, meu campeão. Pai te ama, viu? Parece coisa de menininha, pastor. Não, cara. É uma coisa que você quer ouvir. Que você não ouviu, mas você vai quebrar dentro do seu DNA. Eu ligo para o meu filho todo dia e falo para ele, filho, ensinei eles a pedir bênção, porque você é o sacerdote da sua casa. Sua mão, ela é possuída de bênçãos. Fruto disso, Deus te deu lá em Gênesis. O poder de você o quê? Governar. Então, nessa matéria eu comecei a ter a identidade, a entender a minha identidade diante do propósito, do divino.
Gênesis 1, 26, a Bíblia vai dizer: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus agora ele te dá o poder de você ser o quê? Governante. Você tem governado a tua vida? Você tem governado a tua casa? Ou os seus problemas, as suas dificuldades têm te governado? Uma das coisas que muito me trava, porque eu carrego uma síndrome chamada TDAH, uma das coisas que muito me trava é quando eu sei que eu tenho uma conta para pagar amanhã, cara. Nossa, isso me tira totalmente do foco. Aí eu desenvolvi uma técnica que hoje para mim é normal. A conta está lá, o problema está lá. O que eu tenho que buscar agora? Se eu focar no problema, eu vou ter mais? Eu tenho que focar no quê? A missão do homem, o primeiro chamado do homem foi governar e depois trabalhar e proteger. Isso está em Gênesis 2,15, que diz: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então o primeiro papel que você tem é governar, você ser governante. E agora eu tenho que proteger e guardar. Eu tenho que entender que eu sou homem para proteger e guardar minha família. Eu tenho que entender que eu sou homem para proteger e guardar o meu emocional. E não tem espiritualidade se você não tratar a sua mente. Todo homem ele precisa de 4 entendimentos. Diga comigo, 4 entendimentos. O primeiro, a identidade clara. Quem ele é em Deus. Quem você é em Deus? Você sabe quem você é, Cristiano? Sabe não? Qual que é o seu nome? Paulo. Sabe qual é o poder que tem a palavra Paulo? Você sabe o poder que você tem, não? Você sabe quem é você? Não? Como que é seu nome? Jonathan. Nós temos o Jonathan e o Paulo aqui. Diga comigo assim: eu sou filho amado de Deus. Quem é você? Descobriu quem era agora? Quem é você? Você tem certeza disso? Mas é. Ele escolheu você, Paulo, para estar aqui hoje. Ele marcou esse dia para você hoje. O segundo entendimento: intimidade com Deus, ou seja, relacionamento. Muita gente pensa que intimidade é ficar 24 horas orando com Deus. Quem já pensou nisso? Intimidade com Deus é você vir para o culto todo dia. Intimidade com Deus é você falar de Deus em todo lugar que você vai. É isso ou não? Intimidade é o que você fez agora. Você abraçou o irmão e ficou meio assim ainda, né? Mas você abraçou. Intimidade é você ter relacionamento com Ele. É você ser sincero com Ele. Ele é o único. Por isso que Jesus ele fala: entra no seu quarto, tranca a porta, em secreto, fala com o Pai. Eu não consigo desabafar com meu irmão porque nós devemos confessar nossos pecados. Mas Pai, eu sou prostituta, eu sou pornográfico, eu não tenho força para pregar mais, eu não tenho força para andar, eu não tenho força para aceitar o Senhor, eu não tenho força para mudar minha vida, eu não tenho força para seguir meus estudos. Porque tudo que você pedir para Deus, Ele faz o quê? O que a Bíblia diz? Ele te dá. E a gente erra porque nós pedimos o quê? Mal. Então eu tenho que ter meu estado de consciência de que o poder que eu tenho nas mãos, que se chama a palavra de Deus, ela é eminente na minha vida. E ela vai emanar muito poder se eu souber usar a palavra de Deus da forma correta. E que forma correta é essa? Sendo sincero. Lembra? Conhecereis a verdade e a verdade? Conhecerei a verdade não é conhecer Jesus. Porque muitos conhecem, mas não vivem com Ele. Muitos já ouviram falar de Jesus, mas não tem a intimidade com Ele. Mas será que nessa noite você consegue olhar para Jesus e falar assim: Senhor, eu sou um homem fraco,
Eu sou um homem impotente. Eu sou um homem que preciso chorar. Eu sou um homem que não consigo ir fazer um exame de próstata porque tenho medo de levar uma dedada. Você consegue falar isso para Jesus? Não. Ô pastor, é uma falta de respeito. Não é não, irmão. É seu medo. É a sua fragilidade. É você não ter capacidade. Hoje nós temos um velhinho lá que tem 76 anos, seu Francisco. Está lá no hospital internado. Por quê? Porque não deixou. Eu falava para ele, seu Francisco, eu tenho 40, eu tenho idade para ser seu neto praticamente. E eu vou no médico regularmente todo ano, cara. Eu me preparo todo, me arrumo todo, compro uma caixa de bombom e vou conversar com o meu médico. A terapia do bombom, ó. Mas é melhor eu passar um constrangimento naquele momento e sanar a minha saúde para que a minha missão continue, do que você negar a tua missão por causa do seu orgulho. Por que muitos não conseguem se libertar das drogas e do álcool, do alcoolismo, principalmente do alcoolismo? Porque não consegue penetrar dentro de si e revelar a sua dor. Eu não consigo ver um pastor chegar em outro e falar assim, cara, eu estou bebendo. Você já viu? Me ajuda. Porque o orgulho dele é tanto, não, mas eu tenho um ministério, que não sei o quê. Eu tenho um problema com a minha família, eu tenho um problema com meu filho. Tem um pastor amigo meu que chegou em mim e falou, pastor, eu estou com um problema com a minha esposa e com meu filho. O senhor me ajuda? Eu falei, lógico, pastor. Mas eu queria que o senhor não revelasse isso para ninguém, não revelasse para... Eu falei, fique em paz. Vai lá no meu consultório lá, a gente conversa lá, bate um papo e fica tudo bem. Todo dia de manhã eu mando uma mensagem, crio umas técnicas para ele, porque tem cara, que... Quem aqui é casado? Levanta a mão. Quem é casado? Quem tem a sua varoa? Quantas vezes você levou café da manhã para ela? Quantas vezes você acordou de manhã dizendo assim, você é a minha mulher, é a minha vida, eu te amo. Quantas vezes você fez isso? Ou você é daquele cara que vira aí, vai, vamos que eu vou te usar hoje. Você sabia que isso se chama estrupo passivo? Você é um estrupador dentro da tua casa quando você não prepara a tua mulher para um relacionamento? Você acaba sendo um estrupador, porque ela vai fazer sexo com você por fazer. Minha esposa estava com um problema, baixa de líbido, e não tinha prazer nenhum, e fazia comigo de boa. Teve um dia que eu senti, sabe quando você sente que, não tá legal? Tá tipo um negócio robótico e tal. Eu fui conversar com ela, batimos um papo. Sentamos nós dois, que eu e minha esposa, cara, nós somos cúmplices um do outro, batemos um papão da hora. E nesse papo que nós batemos, eu descobri que ela estava doente. E eu falei para ela, eu posso ser seu médico? Ela falou, como? Eu falei, vou te encaminhar para algumas especialidades, você faz os exames e eu vou te tratar com fitoterápico. Aí ela falou, beleza. Fui lá, formulei, mandei para o laboratório mandou o remédio para ela, os medicamentos fitoterápicos, e começamos um tratamento fitoterápico. Ela passou na ginecologista, a ginecologista falou, não, realmente. Aí passou no endócrino, o endócrino foi passar uns remédios para ela mostrou que eu já estava passando, o endócrino falou, não, continua, o menino é bom. Aí ela chegou toda orgulhosa, falando, você está indo para o caminho certo. Eu falei, eita, hoje tem. E aí eu comecei a criar algumas técnicas. Essas técnicas eu comecei a desenvolver durante o dia. Então, de manhã cedo, cafezinho, levo na cama. Tem dia que eu chego naquela vontade, sabe? Que o negócio está estralando, fura até o colchão, mano. Mas eu viro de costa para não encostar nela, para não sentir mais prazer. Porque o homem, quando ele sente muito prazer, ele acaba ficando doido. Eu sou desse jeito. Eu quero rasgar, bater. Aí eu falei, vou respeitar. E comecei a treinar. Mas ia se separar, cara, por causa disso. Porque ela se sentia envergonhada. Ela falava, não, você precisa ser feliz. Eu falei, não, minha felicidade está com você, pô. E ali nós lutamos junto e graças a Deus hoje estamos namorando. Só que eu respeito os limites. Tem dia que ela não está legal, ela não precisa mentir. Eu falo, não, seja verdadeira. Não precisa falar que está com dor de cabeça não, que eu tenho remédio ali. Se você falar que está cansado, então eu vou te dar cafeína para você se levantar aí, você vai ficar top. Não quero, nego, não estou legal. Eu falei, não, beleza.
Quer conversar? Não? Não? Só quero dormir. Tá bom, deitei, fica deitadinho. Posso te abraçar? Pode. Aí eu pego o travesseiro e coloco na frente assim, para não ficar cutucando. Papo de homem, sério. Deixa eu ir que eu já perdi meu tempo. O terceiro é a autoridade espiritual saudável. Sabe o que é a autoridade espiritual saudável? É você ter autoridade dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho, mas ser uma coisa saudável, não ser uma coisa imponente, não ser aquilo que seja narcisismo, sabe? Você faz do meu jeito. Não, mano, vamos conversar. Lá na casa de recuperação nós trabalhamos dessa forma, tudo na conversa. Tem irmão que chega em mim e fala, pastor, eu não quero, você não está entendendo. Eu falo, amém, irmão, o que você quer? Pastor, eu quero ir embora. Eu falo, mas fala a verdade, o que você quer? Eu quero usar droga. Eu falo, amém, vamos embora. Deixa eu deixar na biqueira ali do amigo meu. Aí nós vamos conversando no meio do caminho, eu vou falando para ele, você vai perder tudo isso, né? Mas tudo bem, você vai se divertir ou não, eu vou ter que viver minha vida de crente. Você vai usufruir da sua vida, vai beber, vai usar droga, vai andar com as mulheres. As ideias do pastor está falando, eu estou indo acabar com a minha vida e o senhor está falando uma coisa dessa? Ah, você entrou no seu estado de consciência, então você sabe que você está indo acabar com a tua vida. Porque muitas vezes o que é prazer para você não é prazer para a tua vida. E o domínio emocional? Qual que é o domínio emocional? Quem aqui já teve vontade de chorar, sinceramente? E quem aqui já pôs para fora mesmo? Fala assim, eu vou chorar hoje. São poucos homens aqui, o restante aí é tudo machão ainda. Salmo 34, 18, vamos lá, rapidinho. Eu tenho 7 minutos. E ainda falta, vamos deixar para a próxima. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, salvo e contrito de espírito. A rejeição paterna e os traumas da infância. Quem já foi rejeitado pelo pai e pela mãe? É Salmos 34, 18. Quem já foi rejeitado pelo pai e pela mãe? Carrega isso até hoje? Aí você vai falar assim, pastor, eu já perdoei. Irmão, talvez não cause aquela dor de impacto, mas vai ficar aquele vazio. Trauma é trauma. Uma vez que o vaso está quebrado, que ele está rachado, que você passa cera nele, se você levantar ele, você vai ver o quê? A brecha. Lembra que eu perguntei para o pastor, faltou alguma coisa na sua vida? Ele falou, nunca, nada. Mas quando você vai ao fundo, faltou água. Hoje o pastor, quando bebe uma água, ele dá valor na água que bebe. Então sempre vai faltar algo na nossa vida. E o que nós precisamos aprender? A ser homem, ao ponto de pedir perdão. Você tem que ser homem. Homem é quando pede perdão. Pô. Eu sentei na frente dos meus filhos quando eu saí de uma palestra do Paulo Vieira. Catei um primeiro, respirei, porque eu não era muito negócio de, não, filho não tem que dar moleza para filho, não. Segurei na mão dele. Vem cá. Você me perdoa, cara? Perdoar pelo quê, pai? Fala aí, perdoar pelo quê, pai? Perdoa pelo quê, pai? Pelo tapa que eu te dei na cara, que não era para ter te batido, pelas vezes que eu te chamei de maldito, moleque, pelas vezes que eu falei que você era um condenado, que você não era ninguém, que você não ia vencer na vida, que você não ia ser nada desse jeito, que você era um nóia, que você era um vagabundo. Você me perdoa, cara? Porque o pai só estava expressando o que ele era. E as lágrimas do meu filho descendo. Por que as lágrimas estavam descendo? Porque a cura estava exercendo. Então, quando você é verdadeiro com as pessoas, a verdade que você tem que carregar com você todos os dias, você acaba trazendo cura para as outras pessoas também. Você já pensou, imagina você olhar para o seu pai e segurar na mão do seu pai fortemente, você segurar fortemente na mão do seu pai e falar para ele tudo o que você tem vontade de falar. Consegue, não? Toda a responsabilidade
que ele tinha que ter com você, que hoje você tem estado de consciência. E sabe o que acontece com isso? Nós deixamos essa falha no nosso hipocampo e no nosso consciente nós não trazemos para a existência a cura. O que nós fazemos? Repetições. Se chama repetição de padrão. E acabamos repetindo o que nossos pais fez com a gente. Varão, você ainda teve essa oportunidade, porque foi 3 filhos, de 15, de 16 e de 33, e não tive essa oportunidade de pedir isso mesmo. 3, foi um sono. E depois eu levei para casa de recuperação um cara que matou meu filho. Você viu o que é perdão. Então, quando você tem uma oportunidade, fala que ama sim, pede perdão, porque depois pode ser tarde, você vai pedir mais. Forte, hein? O homem ele acaba se tornando vazio quando ele tem religiosidade sem conexão com o Espírito Santo. Já viu o religioso sem Espírito Santo? O homem que sabe pregar, mas não sabe pedir perdão. O homem que fala de fé, mas tem medo de enfrentar suas emoções. Romanos 12, 2, que é muito conhecido, vai dizer assim: não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Algumas traduções pela renovação do seu entendimento. Mas a sua mente é onde você tudo tem que iniciar. É através do que você pensa, é através do que você vê. O cérebro da gente ele não consegue imaginar. Ele não consegue distinguir o que é real e o que não é real. Se sua mãe falar que você é vagabundo, o que você vai ser? Você vai acreditar que você é um vagabundo. Porque o seu cérebro ele vai trazer ao seu consciente que você, aquela frase de efeito, ela é uma frase traumática para a sua vida. Mas ele vai falar, você deve ser isso aí. Está com preguiça? Quem já teve aquele cansaço físico? Eu já tive. Procrastinei muito, sabe por quê? Minha mãe falava assim, você vai começar outra coisa? Tudo que você começa, você não... Aí tudo que eu começava, não terminava. Ia começar uma academia, não terminava. Ia fazer algo, não terminava. Eu aprendi a fechar minha boca. E eu vou finalizar e deixar o restante aí para o ano que vem. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem sido um homem no altar e um homem na sua casa? Você tem sido um homem dentro da igreja e dentro da sua casa? Você tem sido um homem verdadeiro diante de Deus? Chamar você de volta para o jardim, para você entender de onde foi a queda, para onde foi toda aquela construção de pecado, de você ter um entendimento. Porque Lucas 15, 20 vai dizer assim, levando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. O filho pródigo, ele teve que criar uma manipulação. Se você olhar bem lá, você vai ver ele falando, eu chegar lá na casa do meu pai, eu vou falar desse jeitinho. E do jeitinho que ele planejou, ele chegou diante do pai, mas o pai não queria saber. A única coisa que o pai queria saber era de abraçá-lo, colocar um anel, vestir uma roupa, uma sandália e comemorar. Aí tinha um cara traumático, um irmão que nunca teve isso na vida, de poder gastar, de poder ter uma festa com os amigos. Ele senta e fica revoltado, mas ele não sabe da preciosidade. A mente dele não consegue identificar a preciosidade que ele tinha de herdar algo. Porque o pai vai manifestar isso no coração dele. O pai vai dizer assim, olha filho, você está triste por quê? O seu irmão estava morto e reviveu. Mas tudo o que eu tenho agora é seu. Ou seja, ele voltou sem nada, mas só está feliz porque ele está bem. Mas ele não vai ter mais nada na vida dele agora, a não ser seu servo.
E você vai ser o dono da herança. Então, muitas vezes você está preocupado com algo que está nas tuas mãos. Você está preocupado com algo que Deus já colocou, já constituiu na sua vida. Mas você está focado no quê? Nos problemas, na dificuldade. Você está focado em tudo aquilo que está te bloqueando emocionalmente, porque a sua emoção te bloqueia. E eu quero que você se coloque de pé agora. Pastor, eu passei 2 minutos, me perdoa. Ah, era 2 horas? Pô, deixa eu voltar aqui então. A tua mão direita, ela tem poder de abençoar, amém? Deus, ele não constituiu só o pastor para abençoar, não. Deus constituiu a sua mão, porque você é governante. E eu quero que você agora estenda as suas mãos com elas abertas, assim, ó. A palma da sua mão aberta, assim, ó. Como se você fosse jurar a bandeira. Eu sou patriota, hein? E eu quero que você fale assim, ó. Em nome de Jesus, eu reconheço o meu governo sobre essa terra. Eu reconheço tudo aquilo que Deus constituiu em minha vida. Sua mão agora tem o quê? Fala poder. Coloca na sua testa, na testa. A testa, ela tem 2 furinhos, que ela vai para o córtex cerebral. No holístico, eles falam que é o 3º olho. Mas na realidade é um filtro da sua mente para que o seu cérebro ele possa processar mais. E é por ele que agora vai entrar toda a energia que você vai transmitir. Porque a sua mão direita, ela tem o quê? Poder. E você vai fechar seus olhos e imaginar esse poder entrando dentro da sua mente. E indo lá no seu inconsciente, lá na gavetinha do seu inconsciente. E está buscando os traumas mais profundos do seu inconsciente. O abuso sexual, a mentira, a manipulação, a traição. Está buscando tudo, está buscando também o abandono, o sentimento de rejeição. E você agora com esse poder, você vai começar a pegar tudo e colocar dentro de uma sacola e vai declarar assim: Papai, é nesse exato momento que eu peço ao Senhor, limpa a minha mente. Eu ponho para fora toda mentira que disseram de mim. E agora você vai declarar comigo: eu não sou mentiroso. Eu não sou mentiroso. Eu não sou manipulador. Eu não sou manipulador. Eu não sou fraco. Eu não sou fraco. Eu não sou depressivo. Eu não sou depressivo. Eu sou filho amado de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Eu sou corajoso. Eu sou corajoso. Eu sou animado. Eu sou ativo. Eu sou profeta. Eu sou pai. Eu sou filho. Eu sou adorador. Eu sou um abençoado. Eu sou próspero. E eu sou liberto. Eu sou liberto. Eu sou liberto. E eu abandono todos os traumas. Eu abandono toda a tristeza. Eu abandono toda acusação. Tudo que eu vivi foi para um propósito. E eu aceito o propósito que Deus tem na minha vida. E eu declaro hoje: eu sou filho amado de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Respira e solta. Respira e solta. Levanta suas 2 mãos para o céu e dá uma grande salva de palmas para Jesus. Quero pedir perdão para vocês, eu estava na 2ª estrofe, acho que eu me perdi um pouquinho na apresentação.
Como eu cronometrei e falei para o pastor que seria 50 minutos, eu passei ainda 3 minutinhos, tá? Então, deixei para a próxima aí, eu creio que vai haver muitas outras, e que Deus transforme a vida de vocês. Seja sincero consigo mesmo, se olhe todo dia no espelho, você é bonito, você é um filho amado de Deus. O que Deus tem na tua vida, Paulo, é tremendo, tenha certeza disso. Deixa ninguém dizer o contrário. Não se perde para nada, nem para droga, nem para o mundo, nem para ninguém. Porque o que Deus vai fazer na sua vida, cara, nenhuma mente aqui consegue imaginar. Mas eu consigo ver. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. E Paulo vai dizer aos Coríntios que nós devemos fixar os nossos olhos naquilo que nós não vemos. Porque o que nós vemos é transitório, é passageiro. Mas o que nós não vemos é eterno. Dá mais uma grande salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Mensagem poderosa, né? Glória a Deus. A palavra de Deus diz no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9, seja forte, seja corajoso. Né? Que na noite de hoje possamos refletir nesta mensagem. Você é corajoso, você pode, você é capaz, em nome de Jesus, amém? Coloca as mãos para frente, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Vamos dizer juntos, amém! Dê um abração no seu irmão. Amém. Eu gosto muito do pastor Miltinho, porque ele fala um beijo no coração. Então um beijo no seu coração, amados. Amém. Glória a Deus. Amém. Não acabou ainda, tá bom, amados? Só para a gente agora fazer uma parte operacional aqui muito importante. Pode abraçar aí, termina de abraçar. Não sai ninguém ainda não, tá bom? Não sai ninguém não, porque não acabou ainda, tá bom? Deus abençoe. Amém, amados? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Todos assinaram aquela lista de presença lá na entrada? Todos, né? Ninguém ficou sem assinar, amém? Não, né? Então aqui a gente vai fazer um pequeno sorteio. Quando você entrou, você assinou aquela lista e do lado da lista, do lado esquerdo, tinha os números ali. Então, sem saber, você tem um número lá. Amém? Eu quero sortear para os irmãos 2 livros. Esse livro aqui, amados, ele é um livro que mudou a minha vida, em um momento em que eu não tinha sentido de quem eu era, um momento em que eu não tinha exatamente uma identidade de um homem que de repente já havia nascido no berço evangélico, mas ainda estava sem direção. Então, um homem segundo o coração de Deus. O escritor é Jim George, e a forma com que ele escreveu esse livro é muito simples, não é nada assim complicado, mas ele realmente dá um novo direcionamento. Então nós vamos sortear aqui. E uma das coisas que eu aprendi lendo esse livro é a gostar de ler, porque eu não gostava de ler. Então, não é que eu leio muito agora, mas eu digo assim, eu aprendi a ter uma direção que a leitura, a capacitação, assim como o pastor falou muito aqui, é algo muito importante. Então, meu irmão, pronto, você está aqui, ó, pega um número aí, né? Qual o número veio aí? Qual deu aí? R$81 não, é 18. 18, isso, 18. Vê lá o Anderson, quem que é o 18 aí? Falou que é tu mesmo. Amém? Deus abençoe, irmão. Já aproveita que você está aqui, pega o segundo aqui, você não vai. Amém? Qual o número que está aí, Kelso? Oi?
Quem que é o 23 aí, Anderson? Opa, meu irmão. Deus te abençoe aqui, meu irmão. Dá um abraço aqui. E o terceiro livro, amados, eu vou dar de presente para o pastor Flávio, amém? Merecedor. Vem cá, meu pastorzão. O senhor merece muito mais, viu? Mas é bem assim. Te amo, viu? Como diz o pastor Miltinho, um beijo no coração. Amém, amados? Agora eu queria que, deixa eu ver, todos vocês vão ganhar aqui um presente, amém? O pastor Miltinho, deixa aqui o pastor Miltinho me ajudar. Nós carinhosamente confeccionamos aqui um brinde aqui, vamos colocar um souvenir, sei lá como se chama isso, mas é um presentinho humilde para você lembrar desse encontro aqui. É um chaveirinho, tá bom? Leve esse chaveirinho e para que você lembre desse dia que Deus te deu ou te fez reencontrar uma identidade que estava perdida. Você é? Eita, amém, ó, não perde não, você é filho de Deus. Amém? Então você é filho de Deus, amém? Não deixe ninguém te roubar isso. Principalmente um cara chamado peludo, capiroto, esse bicho sem vergonha, condenado, sem terra. É só uma dica. Então ele vai querer roubar e matar e destruir o que? A sua identidade. Não deixe, não deixe. E ele primeiramente vai trabalhar exatamente aqui, ó. Você vai perder a sua identidade. Olha, eu falo, o pastor pega o microfone e quer pregar, não tem jeito. Quando ele, nos 40 dias de tentação do deserto, o que Satanás, ele tentou roubar e matar e destruir de Jesus? Identidade. Se és tu, identidade. Não mudou, a estratégia dele continua a mesma. Se és tu, ele fica, tinhoso ele, mas ele consegue. Mesmo a estratégia dele sendo tão já conhecida, ele ainda consegue. Amém? Então, pastorzão, tem como o senhor distribuir aí para o pessoal? E eu vou pedir para vocês algo muito importante também, tá? Eu queria que o pastor também faz o seguinte, pastor, dá junto aqui, ó, distribui junto, tu já aproveita e dá junto, dá só um para mim aqui. O pastor está dando junto aí com um brinde, é que eu esqueci de trazer as canetas, tá? Então, o que eu queria fazer com vocês aqui? Uma pesquisa de satisfação. Aqui está perguntando assim, quanto ao tema do encontro, foi relevante para a sua vida? Você vai colocar sim ou não. Quanto ao tempo do encontro, foi suficiente? Você vai colocar sim ou não. Quanto ao palestrante aqui, o pastor Flávio, você vai colocar se a comunicação foi boa, se foi simples, aí você vai colocar sim ou não. Até para um feedback para ele mesmo, né? Eu acho que para mim foi excelente, né? Não fica aí, mas cada um fica livre para colocar, tá bom? E havendo um próximo encontro, você indicaria esse encontro para alguém? Aí você coloca assim, não. E depois embaixo tem, diga em suas palavras o que o encontro acrescentou em sua vida e depois diga em suas palavras quais são as oportunidades de melhoria. Como eu esqueci de trazer as canetas, você vai levar, você vai preencher, aí você vai tirar uma foto e mandar ou para mim ou para o pastor Miltinho, porque o pastor Miltinho convidou um time todo grande aí, então você manda para ele, e aqueles que eu convidei você manda para mim. Amém, amados? Vocês entenderam? Então preencha e manda para mim por foto, manda para o pastor Miltinho, para que a gente possa trabalhar aí num próximo trabalho e em nome de Jesus. Amém? Pastor Miltinho já orou, já, como diria como é que fala? O vô da minha sogra, o vô da minha esposa, ele falava assim, já comi, já bebi, já fomos embora. Como nós ainda não comemos nem bebemos, nós já oramos, já recebemos a palavra, agora nós vamos lá para o segundo tempo. Aproveite, conheça um outro aí, troque ideias, e nós somos amigos, amém? Não deixe ninguém te tirar isso também. Nós precisamos saber abraçar, chorar junto, andar junto. Nós estamos precisando de amigos. Seja amigos para que você receba amigos, tá bom? Então, está liberado lá, vamos lá também para o breakfast ali. Deus abençoe em nome de Jesus o alimento, tira toda a consagração contrária, se porventura tiver, de quem fez, de onde comprou,
E nunca falte nossa mesa, em nome de Jesus, e na mesa dos necessitados também, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Vamos lá.